Há momentos em que orar parece impossível. Sabemos que devemos orar. Ouvimos sermões sobre isso, lemos versículos que nos incentivam a buscar a presença de Deus, mas por alguma razão, tudo em nós resiste. A mente se distrai, o coração esfria e a alma parece não encontrar palavras. Esse vídeo é para quem já sentiu essa dificuldade. Meu nome é Patrícia Jacobi e esse é o canal Vivendo a Bíblia na Prática. Não deixe de inscrever-se para não perder nenhum estudo e já deixe o like aí. Jesus, no Getsemane, pediu aos discípulos que orassem com ele. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O que eles fizeram? Dormiram. 3 vezes. Mesmo estando diante do maior momento da história da redenção, eles falharam em manter-se acordados e atentos em oração. Isso mostra que a dificuldade de orar não é um problema apenas moderno, mas uma marca da nossa natureza humana caída. Jesus reconhece isso quando diz: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Essa frase é um diagnóstico preciso da nossa condição espiritual e que a fraqueza da carne não é desculpa, mas um chamado urgente à vigilância e à oração. Ou seja, a Bíblia não esconde a nossa luta em orar, mas também não a trata como motivo para desistirmos. Mas afinal, por que é tão difícil orar? Muitas vezes, a raiz está em nosso orgulho. Orar é um ato de humildade. Quando nos ajoelhamos, literalmente ou em espírito, estamos admitindo que não somos suficientes por nós mesmos. A oração é o momento em que nos desarmamos diante de Deus, reconhecendo que não temos o controle, não temos as respostas e não podemos salvar a nós mesmos. Outras vezes, a dificuldade está ligada à incredulidade prática. Dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não estivesse realmente interessado ou disponível. É por isso que o autor de Hebreus nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração revela onde realmente colocamos a nossa confiança, se em Deus ou em nossa própria capacidade. Um dos maiores antídotos contra a dificuldade de orar é compreender o tipo de relacionamento que temos com Deus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não começou com um conjunto de regras, mas com um chamado à intimidade. Pai nosso que estás nos céus. A palavra usada por Jesus, Abba, carrega a ideia de um pai amoroso e próximo, não de um chefe severo. O Espírito Santo dado aos cristãos nos move a clamar Abba Pai, lembrando-nos de que somos filhos adotados, amados e aceitos. Orar, portanto, não é uma tarefa imposta, mas um convite para entrar na sala do trono com liberdade. É um privilégio concedido pelo próprio Cristo que intercede por nós e abriu o caminho ao Pai. Um dos textos mais confortadores sobre a oração está em Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não saber orar não é um obstáculo para Deus, é precisamente ali, na fraqueza, que o Espírito Santo age com mais poder. Este texto não fala apenas de momentos de oração, mas de toda a caminhada cristã, em que o Espírito está sempre envolvido na mediação entre a nossa fraqueza e a vontade perfeita de Deus. Então, se você se sentir travado, vazio ou incapaz de encontrar palavras, respire fundo. O Espírito Santo está com você. Mesmo em silêncio, sua oração é ouvida. A razão pela qual podemos orar é porque Jesus orou perfeitamente por nós. Cristo viveu a vida de oração que nós deveríamos viver e morreu a morte que merecíamos para que por meio dele tenhamos livre acesso ao Pai. Muitas vezes
Deixamos de orar porque achamos que Deus está decepcionado conosco. Mas o Evangelho nos ensina que não somos aceitos por Deus com base na nossa regularidade ou eloquência na oração. Somos aceitos em Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. Orar não é uma exigência para merecer o amor de Deus, é uma resposta a esse amor. E antes de eu te falar o que fazer para começar a orar, saiba que você, sua igreja ou seu negócio pode ter um vídeo nesse formato aqui. Basta solicitar um orçamento comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Bom, se você está lutando com a oração, talvez a melhor coisa a fazer não seja tentar começar com longos períodos devocionais ou palavras elaboradas. Comece com sinceridade. Abra o coração, mesmo que com poucas palavras. Diga: Pai, estou aqui, mas não sei o que dizer. Isso já é uma oração. Jesus nos lembra que o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Isso não significa que não devemos orar, mas que não precisamos impressionar a Deus. Basta sermos honestos. Orar é como respirar. Quanto mais praticamos, mais natural se torna. Mas no começo pode parecer estranho e até desconfortável. Isso é normal. Persistência é mais importante do que perfeição. Mais do que mudar circunstâncias, a oração nos muda. Ela nos reorienta, nos faz ver o mundo com os olhos de Deus. Ao orar, somos lentamente moldados à imagem de Cristo. Isso é o que Paulo afirma lá em 2 Coríntios 3,18, quando diz que ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados com glória cada vez maior. A oração não é apenas comunicação com Deus, mas comunhão com Ele. É nesse espaço de comunhão que o Espírito opera em nós transformação e santidade. Quando oramos, não estamos apenas pedindo coisas. Afinal, a oração não deve ser uma lista de pedidos. No momento da oração, estamos nos alinhando ao coração de Deus, aprendendo a confiar, a amar, a perdoar, a viver como filhos do Pai e sermos mais parecidos com Jesus. Se você tem sentido dificuldade de orar, não se culpe, mas também não desista. Deus conhece as suas lutas, mesmo quando você não sente nada, Ele permanece presente. A oração é uma jornada. Comece de onde você está. Fale pouco, mas com o coração aberto. Leia um salmo, diga o nome de Jesus. Fique em silêncio por 1 minuto, crendo que Ele está ouvindo. Isso já é oração. Você não precisa ser perfeito para orar. Você só precisa ser sincero. E quando você não souber por onde começar, lembre-se, o Espírito intercede por você. Cristo intercede por você. O Pai espera por você. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de um curso que vai te ajudar a orar todos os dias com alegria e prazer. Se esse estudo falou com você, deixa aí nos comentários. Eu quero voltar a orar. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Que Deus te fortaleça nessa jornada de oração. Um forte abraço e até a próxima!